Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Oi, PVC, boa noite. Tudo bem, Carol? Tudo bom? Feliz Natal, quase. Quase. Amanhã você vai me abandonar? Ou você vai estar aqui? Não, eu vou estar aqui. Ah, então amanhã eu te dou Feliz Natal. Calma, hoje Amanhã é véspera da véspera. Isso, justo. Você tá ansioso. Olha só, vamos falar sobre essa declaração do José Boto. Eu vou dar aqui a frase dele, mas depois tem que explicar o contexto. Ele falou, o Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Mas ele estava falando sobre a questão do acesso dos atletas da categoria de base ao time principal. É isso? Explica direito aí. Ele falou para um podcast em Portugal, e às vezes eu acho que quando você está falando em outros lugares do mundo, parece que você esquece que o mundo global faz as coisas aparecerem em todos os lugares. Então, eu tenho alguns incômodos com essa frase dele. Primeiro que a comparação com o Palmeiras ela é meio gratuita, né? Parece brincadeira de criança, meu brinquedo é mais bonito que o seu. Não faz muito sentido isso. Não existe medir grandeza entre Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians. O Flamengo tem uma torcida maior, mas pode ter tem mais títulos cariocas que o Fluminense. Mas tem uma grandeza diferente. O Corinthians tem mais títulos paulistas do que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem mais títulos brasileiros. Então, não faz muito sentido essa discussão de grandeza. Segundo, que eu queria ver o Boto ter a coragem de falar em Portugal que o Porto é maior do que o Benfica, porque o Porto tem 2 mundiais e o Benfica não tem nenhum. Mas isso não tem coragem de falar, porque não se mede. Primeiro que ele é Boto, não é bobo, né? Segundo, porque ele trabalhou no Benfica e trabalha no Flamengo. Aí fica esse populismo de ficar fazendo graça com a própria torcida, que não faz muito sentido do ponto de vista de quem tem responsabilidade com informação. Mas, sobretudo, o que me parece só, Carol, é que ele desconsidera a história do clube onde ele trabalha, que é o Flamengo. Então, quando ele fala assim, pusemos um miúdo é como se diz um garoto, né, em Portugal. O miúdo que nasceu em 2007, que é o João Vitor, que não suportou 2 jogos no Maracanã, porque a pressão de jogar no Flamengo é muito maior. Tá, mas o Flamengo foi campeão do mundo, quando foi campeão do mundo em 81, com 9 jogadores formados em casa. E aí isso criou um slogan no Flamengo, na história do Flamengo, que é craque o Flamengo faz em casa. Hoje você pode dizer que o Flamengo tem dinheiro suficiente para ir buscar jogadores fora de casa, mas tem jogadores em casa como o Wallace Ian, como o próprio João Vitor, que fez um mau Fla-Flu e foi criticado pela torcida. Mas o Flamengo só foi campeão do mundo tendo 9 jogadores formados em casa porque havia dirigentes que davam respaldo. Porque um garoto para sair da base, para chegar no Flamengo com 10, 12 anos, como chegaram Zico, Adílio, Júlio César, Zinho, Nunes, que depois foi embora e voltou, Moser, Leandro. Isso você precisa ter uma diretoria que aposte e que dê respaldo e que entenda o momento de proteger o garoto e depois trazer o garoto de volta. Isso vale para alguns motivos, né? Para você formar uma geração de campeões que vão dar títulos para o clube, para você formar cidadãos que, se não virarem jogadores de primeiro nível, vão para a sociedade muito melhores e para eventualmente negociar jogadores e colocar dinheiro no caixa. Isso é função do dirigente. Então, o Boto, no meu ponto de vista, ele deu uma demonstração de ignorância sobre a história do clube em que ele trabalha. E isso é bem relevante. Claro que assim, ele nasceu em Portugal, tem um ano de Flamengo, fez um bom trabalho no Flamengo, faz um bom trabalho no Flamengo, mas pecou na declaração.
Vamos falar do novo técnico do Botafogo? Gosto. Martin Anselmi, bom treinador. Ele trabalhou no Internacional como assistente técnico em 2021 do Miguel Ángel Ramírez. Foi pouco tempo, 21 jogos só. O Miguel Ángel Ramírez não deu certo, ele foi embora junto. Fez bom trabalho no Independiente Del Valle, e acho muito positivo que o Botafogo comece o trabalho da temporada já no final de 2025, pensando em 2026. Diferente do que aconteceu no ano passado e mesmo no ano retrasado. Parecia uma tática do Textor de não tem importância, depois a gente começa o trabalho. E é melhor começar antes. Só que tem uma contradição, e é uma provocação de jornalista. O Textor demitiu o Renato Paiva, porque o Renato Paiva, no Mundial de Clubes, ganhou 2 jogos do Paris Saint-Germain e do Seattle Sounders, aí perdeu do Atlético de Madrid, empatou com o Palmeiras e perdeu na prorrogação, e o Renato Paiva foi demitido. O Martin Anselmi, a última experiência do Martin Anselmi como técnico foi no Porto de Portugal, justamente no Mundial de Clubes, em que ele não ganhou nenhum jogo, empatou com o Palmeiras e com o Al-Ahly do Egito, e perdeu para o Inter Miami. E quando chegou em Portugal, a torcida do Porto foi no aeroporto protestar e pedir para o Martin Anselmi ir embora. Então, acho o Martin Anselmi bom treinador, não é porque não foi bem no Porto que não vai bem no Botafogo. Acho que é importante começar o trabalho já, isso é bem positivo. Agora, se você demitir um técnico que ganhou do Paris Saint-Germain, você vai contratar um técnico que não ganhou nenhum jogo no Mundial de Clubes do ano passado. Valeu, PVC. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Carol. Amanhã eu te dou Feliz Natal. Direito. Tá bom, combinado. Um beijo. Beijo. Agora, 7h14.